Vamos lá então, gente. Começar a nossa última tutoria, né? Lembro que eu vou cobrar na prova, né? Estava pensando aqui um pouco, né? Que a gente podia cobrar na prova. Vou cobrar um pouco relações entre fé e razão, tá? Falar de coisas que a gente falou nas primeiras aulas. Então hoje nós vamos falar um pouco, bastante, espero, né? Terminar um pouco esse conteúdo, sobre Jesus histórico. Tá? Vocês querem que eu apague aqui? Eu não preciso, tá bom? Tá dando para ver bem? Tá? Então vamos lá. Nós, basicamente, nessas aulas de tutoria presencial, temos falado, versado um pouco, primeiro, sobre o que é religião, lembra lá na nossa primeira aula. Depois falamos um pouco sobre fé e razão. Na verdade, falamos primeiro sobre fé e razão e depois o que é religião. Depois falamos elementos judaicos do cristianismo. Expliquei o que era monoteísmo judaico, tá? E hoje nós vamos fechar falando da pessoa de Jesus e dos seus seguidores mais próximos, tá? Daqueles que seguiam Jesus mais intimamente. O cristianismo, sem dúvida nenhuma, é não apenas uma religião, mas uma maneira também de organização social. Estudos avançados sobre a sociologia, sobre a antropologia, colocam que o cristianismo, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores fatores de formação do mundo ocidental. Então, sem dúvida nenhuma, o mundo ocidental tem a marca indelével que não tem como tirar do cristianismo. Agora, muitas vezes sabemos muito sobre o cristianismo religião, sabemos muito sobre o cristianismo igreja e as coisas que compõem a religião e principalmente a piedade cristã, mas sabemos muito pouco da pessoa de Jesus, tá? Apesar dos relatos evangélicos nos darem uma perfeição sobre a pessoa dele, tá? 4 grandes escritos de pessoas diferentes em lugares diferentes, talvez dê tempo a gente falar um pouco sobre isso. Às vezes tem algumas questões que são muito controversas em relação à vida de Jesus, em relação à vida de todo mundo, né? Agora, tu imagina um personagem que viveu há 2000 anos atrás. Vamos primeiro pegar a datação da vida de Jesus, tá? Jesus nasceu quando? Gostaria que vocês tivessem uma atenção agora redobrada, porque é meio chatinho de explicar, mas a gente consegue. Vamos lá. Para entender aonde Jesus está, a gente tem que entender um pouquinho Roma, né? Eu acho que eu já fiz isso com vocês. Vamos colocar que o calendário romano começou lá no calendário 1, tá? Isso aqui é o calendário romano. Então, a fundação da cidade de Roma. Quem vai falar isso é um grande historiador romano chamado Tito Livio, tá? Roma, então, começou seu calendário lá, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. No ano de 753, da fundação da cidade de Roma, tá? Nasceu Jesus. Ok? Então, Roma já tinha 753 anos quando Jesus nasceu. Como é que se deu isso? Como é que se virou o calendário? No ano de 1066, da cidade de Roma, do calendário romano, esse imperador aqui, chamado Constantino, se converte ao cristianismo e ele faz o cálculo e vê que o ano de 1066, da fundação da cidade romana, na verdade, é o ano de 313 do nascimento de Jesus. E nós estamos em 2016. Vou repetir, tá? Calma. Tá? Dá a volta, tá? Vamos lá. Então, imagina que foi fundada uma cidade. Esquece o nosso calendário. O nosso calendário tem 2016 anos, não tem?
é o calendário cristão. Alguém tem uma caneta aí? Vermelha? Obrigado, professora. Ó, o calendário cristão, tá? Calendário chamado calendário primeiro juliano e depois gregoriano. O nosso calendário hoje é o calendário gregoriano, tá? Mas não vou entrar nessa seara aqui não, que isso aqui é mais complicado que em cima. O calendário juliano tem alguns erros, tem alguns defeitos. Ele foi trocado. Para você ter uma ideia, a gente só celebra o Ano Novo há mais ou menos 1000 anos, no dia 1º de abril. Tá? Você tem um pouquinho de ideia como que o cristianismo impacta a vida temporal. Não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com fé, imediatamente. O cristianismo vai impactar na vida temporal, na vida como as pessoas estão ali no dia a dia. O cristianismo faz isso até hoje. Claro que muitas vezes a gente não percebe como essa ideia, essa mentalidade, que não é apenas a cruz de Cristo, não é apenas Jesus, é toda uma mentalidade que foi pensada, orquestrada. Bruno, orquestrado, sim. Tá? Nada, olha para mim, nada é desinteressado. Nada. Quando alguém fala para você assim, que hora você sai? Eu saio 10h30. Quer carona? Tem um interesse ali. Nada desinteressado. Pode ser um interesse de amizade, de aumentar o vínculo de amizade, mas tem interesse. Tudo é interessado. Tudo. O cristianismo também. Vamos lá repetir. Aqui nós estamos falando do calendário romano, tá? Por exemplo, Petrópolis tem quantos anos? 170 alguma coisa, não é isso? 160 alguma coisa. Ano 1 da fundação da cidade, ano 2 da fundação da cidade, ano 3 da fundação da cidade, ano 4 da fundação da cidade. Por exemplo, o primeiro prefeito de Petrópolis foi em 1916. Então tem 100 anos de prefeitura. Alguém sabe quem foi o primeiro prefeito de Petrópolis? Não? Oswaldo Cruz, um dos maiores sanitaristas do mundo. Engraçado que essa semana eu liguei para a vigilância sanitária aqui do nosso município para falar que perto da minha casa tem uma lixeira que está cheia de ratos. Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, na campanha de sanitarização do Rio de Janeiro, o que ele falou, Roberto? Olha, o cidadão que trouxer para mim 5 ratinhos mortos vai ganhar uma quantia financeira, porque nós precisamos extirpar os ratos da cidade belíssima do Rio de Janeiro. O que o pessoal começou a fazer? Criar rato. Sim, mas criava. Olha isso. Esse é o país que a gente vive. Tá? Esse é o país que a gente vive. De que acabar com os ratos e criaram ratos. Olha, imagina. Aí chegava todo dia 5 caras no mondonguinho. Ó, imagina. Então, a prefeitura de Petrópolis tem 100 anos. Ficou impressionada? É o país que você vive. Ó, 100 anos atrás foi fundado a cidade de Petrópolis, a prefeitura de Petrópolis. Então, no ano de 1917, a prefeitura tinha 1 ano. A cidade de Roma também foi assim. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano de 753, ano de 1066, a cidade de Roma, tá? A cidade de Roma tem mais de 3.000 anos, tá? Aproximadamente, lá com os etruscos, que eram reis latinos. No ano de 1066, da cidade de Roma, esse imperador aqui se converte ao cristianismo. E ele quer saber mais ou menos qual foi o ano que Jesus nasceu. Ele percebe que o ano que Jesus nasceu era o ano de 753 da fundação da cidade de Roma. E aquele ano de 1066 passa a ser o ano de 313, que ele subtrai
E esse ano de 313 foi sendo contado, 314, 315, 316, e nós estamos em 2016 hoje. Tá? Foi uma mudança do calendário. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores contribuições do cristianismo, mas não é a única. Consegui me explicar? Tá? Então, quando eu falo assim, quando que Jesus nasceu, ou quando que a cidade de Roma foi fundada? Né? 753 anos antes de Jesus, tá? Antes de Cristo. Olha que interessante. Então, eu pego o ano 1 mais 753 anos antes, e eu vou chegar na fundação de Roma, tá? Porque se eu estou antes de Cristo, eu conto subtraindo, né? 753, 752, 751, 750, 753, zerou, ano 1, que é o nascimento de Jesus. Essa é uma das contribuições do cristianismo para a sociedade. Tem outras, tá? Outras milhares, outras centenas. Eu tenho lá no meu canal do YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, você pode pegar outros vídeos que eu falo sobre como o cristianismo construiu a sociedade ocidental. Como o cristianismo, sem dúvida nenhuma, é a primeira pedra angular da nossa sociedade. Eu fiz, inclusive, um slide semana passada, falando um pouco isso, né? Que como a gente tem os gregos, os romanos, os cristãos, os judeus, a gente pega isso aqui e faz um mix, e a gente tem hoje a nossa sociedade. Tá? Sem dúvida nenhuma. A gente tem, falei para o pessoal de história, tem falado isso repetidamente, nós temos grandes revoluções na história da humanidade. A primeira revolução que o homem empreendeu foi a revolução agrícola. Ele deixou de ser um pastor, deixou de ser um caçador e um coletor, e passou a ser um pastor e um agricultor. Sem dúvida nenhuma, isso vai mudar a história da humanidade. Aproximadamente 10 mil anos, 11 mil anos antes de Cristo. Isso vai gerar as cidades, 8 mil anos antes de Cristo. Tá? Percebe que aqui é 753 anos antes de Cristo. Então o Egito e a Mesopotâmia estão mais para lá. Roma está mais para cá. Tá? Essa é a primeira grande revolução. 600 anos antes de Jesus, surge um negócio aqui na Grécia, chamado filosofia. Tá? E um pouco antes disso, o monoteísmo judaico. Então a gente tem a agricultura, o monoteísmo judaico e a filosofia grega. E depois, qual é a grande revolução que tem? Sem dúvida nenhuma, a mensagem dessa pessoa aí, que vai impactar todo o mundo ocidental. Quem é Jesus? Você pergunta, quem é Jesus? Vamos lá para o Jesus histórico, tá? Vai ser o nome da aula lá, Jesus histórico. Vou lá colocar no canal do YouTube. Você que está fazendo a disciplina à distância aqui na Universidade Católica de Petrópolis, vai ter uma pequena atividade, pequenininha, tá? E você que está me acompanhando, obrigado por dar a honra de entrar em vossa casa. O pessoal não está vendo, mas tem um pessoal aqui atrás, né? Dá um oi aí, gente. O pessoal gostou disso no outro vídeo, né? Vamos lá. Gente, mas gravar sem ninguém é muito ruim, sabia? Eu às vezes tenho que fazer. Eu tenho vídeo que só tá meu rosto, né? Já viram? Lá. É muito ruim. É ruim. Oi? Tem. Sabe o que acontece? Eu fui gravar. E assim, aquele vídeo, tá com conteúdo bacana. Só que tá... Por que eu fiz? Eu falei assim, eu não consegui gravar aqui na UCP. Eu falei assim, vou gravar em casa. Aí fui, coloquei um quadro, tu viu que eu coloquei um quadro assim, né? Tinha um pessoal soltando pipa, eu falei, gente, olha só, fala baixinho que eu tô trabalhando aqui, eu vou gravar um vídeo lá pro meu canal no YouTube, que eu dou aula à distância. Aí, botei uma iluminação, tava em casa, botei uma roupinha menorzinha, tava de bermuda por baixo, né? Igual Aí, de repente, eu filmei, gravei, na hora que eu fui editar, o que acontece? Eu me movimento muito, sou italiano, né? Me movimento muito. Na hora que eu me movimentava, eu estava com o notebook em cima de uma plataforma que é uma almofada e que é uma madeira. Toda vez que eu ia gesticular, o negócio fazia assim,
Nossa Senhora. Aí um amigo meu falou assim, Bruno, o seu vídeo está excelente, o conteúdo está muito bom, mas eu fiquei meio enjoado. Então vamos lá. O antepassado mais famoso de Jesus, sem dúvida nenhuma, é esse camarada aqui, Davi. Falei um pouco para vocês de Davi lá na Origens Judaicas do Cristianismo. Davi, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. A gente pode colocar, né, numa ordem, né? Uma ordem não de importância, mas numa ordem cronológica, tá? Eu pego Abraão, que é o pai Abraão, né? O judeu, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão, para o colo do pai Abraão, tá? Então, Abraão para ele é a representação do patriarca, é a representação do céu, tá? Quando o judeu morre, ele não vai para o céu, ele vai para o colo de Abraão, para o seio de Abraão, reclinar sua cabeça no colo do pai. Olha que bonito, tá? Toda a teologia judaica. Tem um segundo, que ele pega a fé em Abraão e transforma em religião sistêmica, sistematizada. E esse é o Moisés, tá? E depois, sem dúvida nenhuma, esse camarada aqui, tá? Davi é o cara que vai restaurar Israel depois de Josué, tá? Tem várias guerras em torno da vida de Davi. Interessante que Absalão, que é um dos filhos dele, que tenta matar o pai a vida inteira, né? A família é uma família miserável, tá? Família é uma família complicada, a família judaica. A família de Jacó é uma briga, um irmão querendo matar outro, um irmão que prende o outro na cisterna para vender a primogenitura, o negócio, o bicho pega, tá? É igual a gente, né? Não é? Igual nossas famílias, né? Não, nossas famílias são todas assim, uma paz, uma concórdia, né? Domingo lá aquele macarrão, né? Mais ou menos, né? Uma macarronada da mama, né? Ó, então, Davi, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens mais importantes, né? E existe uma promessa, tá? Messiânica em Davi, tá? Existe uma promessa messiânica em Davi. Agora, preste atenção no que eu vou falar, que às vezes, né? Não que vocês não estejam prestando atenção, queridos, né? Para não ser mal interpretado. Jesus não é o profeta, o Messias, aliás, anunciado pelos profetas. Jesus não é o Messias anunciado pelos profetas. Por quê? Olha, podia ser uma pergunta de prova, né? O que vocês acham? Por que Jesus não é o Messias anunciado pelos profetas? Isso. Isso, tá perfeito. Mas por que o judeu não aceitou? Eles não creem. Sim, mas por quê? Acreditam. Eles esperam o Messias até hoje. As profecias são profecias judaicas. Por exemplo, vamos pegar um dos maiores profetas que tem, sem dúvida nenhuma, tá? Isaías. Isaías, eu posso dividir o livro de Isaías em 3 partes, tá? Isaías escrevendo, os discípulos de Isaías escrevendo, Isaías e os discípulos escrevendo. Tem uma passagem em Isaías 11:6, que fala sobre o reino messiânico, tá? Fala que o Messias vai trazer a paz a Israel, mostrando que o lobo vai andar com a serpente e que o cordeiro vai andar com o urso e que o menino vai colocar a mão na toca da víbora, da áspide, e nenhum mal vai acontecer. Por que o judeu não acredita? Por exemplo, eu pego outras passagens sensacionais da Bíblia, tá? Outras sensacionais, como, né, o Cântico do Servo, em Isaías, né? Olhai e vede, não tem beleza, nem aparência que apreciássemos, mas foi excluído, escória da humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Por que o judeu não acredita? Não.
Não, uma questão histórica. Lembra lá que hoje é Jesus histórico. Tá? Quer ver? Isso é bacana. Quando eu responder, vocês vão... né? É bacana pra caramba. Muito interessante. Muito interessante. Não. Por exemplo, se você pega Paulo, carta de São Paulo, tá? As cartas de Paulinas. Tem uma corrente de Paulo, tá? Que não é Paulo que escreve, mas é como se fosse Paulo. Imagina que você tem aula comigo durante 5 anos e você vai escrever um texto de teologia. Quando alguém lê, vai parecer que foi eu que escrevi, porque você foi influenciado por mim, tá? De repente, quando você for falar alguma coisa de teologia, de igreja, de repente você vai começar a pegar coisas que eu falo, porque de alguma maneira, eu como amigo aqui de vocês e como professor, estou influenciando um pouco a teoria que vocês já têm sobre isso, tá? Então, por exemplo, quando vocês têm aula de português, quando vocês tiverem alguma questão de português, vocês vão usar a modulação que a professora utilizou. É normal. Paulo tem uma corrente que escreve a carta aos Hebreus. Olha que interessante que fala lá o autor bíblico. Hebreus 1, tá? Que é a leitura do dia do Natal, do dia 25 de dezembro. Tá? A missa do dia 25 tem essa leitura. Olha só que interessante, vou citar. Deus falou outrora, antigamente, aos nossos pais pelos profetas. Hoje fala por meio de seu Filho. Tá, por que o autor bíblico está falando isso? Se Jesus é o Messias anunciado pelo profeta, por que ele tem que falar que Deus falou outrora pelos nossos pais aos profetas e hoje fala por meio de seu Filho? Por que o judeu não acredita que esse cara aqui é o Messias? Porque ele queria um libertador político, não um libertador antropológico. Ele queria um cara que pegasse em armas. Ele queria um Barrabás. Ele queria alguém que fizesse uma revolução armada. Ele queria alguém que levasse a Israel a glória de seu pai Davi. Ele queria um Davi, um guerreiro, um cara que pegasse em arma. Por isso que Judas desanima da missão. Por isso que Judas fala... Na hora que Jesus entra no templo, tá vendo como é que faz sentido? Na hora que Jesus entra no templo lá, com um chicote, e começa a expulsar os vendilhões do templo, né? Tinha que fazer isso lá em Aparecida do Norte, né? Começa a expulsar os vendilhões do templo, você vê que melhorou muito, né? Começa a expulsar todo mundo. O que Judas falou? Pensou, e agora vai. Agora a gente vai lutar contra os romanos, vai expulsar... a dominação romana da Galileia e vai restaurar o reino de Deus na terra, a nova Jerusalém. Jesus para aquilo e fala assim, agora nós vamos para o monte rezar. Ó Judas, pô, não era isso que eu queria. Por isso que o judeu não acredita em Jesus, tá? Jesus não é um libertador militar. Jesus não é um libertador político. Jesus é um libertador antropológico. A mensagem de Jesus vai tocar o homem como um todo. Ah, Bruno, mas a política está dentro do homem. Sim, se você é cristão, você também tem que ter um posicionamento político, sem dúvida nenhuma. Mas a primeira mensagem de Jesus não é essa. Tal como a sala de aula, né? A sala de aula não pode ser, e aí eu falo principalmente para vocês, vão ser professores e professoras, tá? A sala de aula não pode ser um púlpito, tá? Sala de aula não pode ser um púlpito. Uma vez a pessoa, numa aula de história, perguntou assim, professor, qual a sua opinião? E era um tema extremamente polêmico, tá? Independente se a minha opinião fosse A ou B, não ia fazer ali a menor sentido colocar. Eu falei assim com toda, né, delicadeza, meu amigo, aqui nós estamos em ciência. A minha opinião eu te falo numa mesa de bar. Você não me paga para dar opinião, você me paga para ensinar uma ciência. Se com a minha ciência, né?
Se com a ciência que eu estou estudando, estamos estudando, que estamos aqui partilhando a ciência, você tiver uma opinião, aí eu curti. Se com a ciência que ensinamos, você se torna uma pessoa melhor, curti também. Então a gente não pode transformar a sala de aula num púlpito, tá? Jesus é descendente desse camarada aqui, Davi. E Davi foi um grande guerreiro. Se ele é descendente de Davi, ele é guerreiro. Se você pegar o relato bíblico, é isso, né? Do tronco de Jessé, da raiz de Davi, nascerá o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Aquele que vai restaurar a paz. Mas a paz geralmente vem com o quê? Com a guerra, com o conflito. Olha como é que faz todo sentido. Claro que é uma retórica, né? Quando a gente fala assim, Jesus é o Messias que os profetas anunciavam. O Messias no sentido que ele vai encaixar todas as promessas do Antigo Testamento, entende? Nesse sentido, as promessas do Antigo Testamento feitas por Deus aos profetas se cumprem em Jesus. Mas os judeus não aceitam Jesus por causa disso. Jesus, para eles, não é o Messias anunciado pelos profetas. Eles querem uma outra coisa. Bruno, beleza. Mas qual a mensagem de Jesus, então? Tá? Vamos lá. Jesus nasceu aqui, nesse território. Tá? Aqui. Tá? E Jesus passeou por esses lugares todos. Tá? Se podemos dizer assim. Mar da Galileia, Cafarnaum, Caná, Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré, né? Ó. Aí que vem Jesus Nazareno. Jesus nasceu em Belém, depois foi para Nazaré. Né? Vou avançar. Jesus. Jesus significa Deus salva. Yeshua. Tá? Em hebraico. Yeshua ou Jeshua. Tá? Mas a pronúncia correta em hebraico é Yeshua ou Yeshua. Interessante aquele filme lá do Mel Gibson, todo mundo já deve ter visto, tá? Lá, Paixão de Cristo. Ele teve o cuidado de colocar o filme, e essa para mim é a grande obra dele, na língua latina, tá? Então os romanos falam latim, os hebreus falam hebreu, tá? E isso é extremamente interessante, tá? Não tem aquele filme dublado. Aquele filme dublado perde totalmente sentido. Então, Yeshua, Messias, tá? Esse é o nome de Jesus. Yeshua, Messias, tá? O Messias. Não que Yeshua é Messias automaticamente. Jesus vai mostrando que é o Messias aos poucos, né? Jesus vai se revelando aos poucos. Principalmente depois que ele começa o seu ministério. Aqui, ó. Esse controlezinho está meio ruim. Ele começa o seu ministério aqui, ó. Onde está a Galileia? Isso, Mar da Galileia aqui, ó. O ministério de Jesus começa aqui, ó. Na Galileia. Tá? Ele é daqui de Nazaré. Ele nasce em Nazaré. E ele começa a se revelar a Deus aqui. Percebe que a gente tem grandes territórios aqui. Ó. A gente tem a Fenícia, mais para cá a gente tem os persas, tá? E os judeus vão dominando tudo isso aqui, ó. Tá? Vamos lá. Cristo não é hebraico. Cristo é grego. Vem de Christos, tá? Deixa eu pegar um T aqui. Sim, ó. Cristo. O que é Cristo? O ungido. Por exemplo, o ungido, Christos, é aquele que passa óleo no seu corpo para a luta. Tá? Quem inventou o UFC foi o grego, tá? E o romano. Tá? Aí que vem a luta greco-romana. O que eles faziam antes de lutar? Passavam óleo no corpo. Para a pessoa não conseguir ter a pegada para agarrar. Como hoje, né? Tu vai ver lá o UFC lá, lutando. Os caras passam vaselina no rosto para o soco não encaixar. O soco vai e pum. Né? Passa assim, ó. Esporte bobo, né? Também não gosto, não. Não perco
Puta, não consigo ver, não. Não vejo graça nenhuma. Né? Não, dá conta quem gosta. Tá? Mas prefiro no futebol. Né? Ninguém morre no futebol, né? E aí se convencionou Jesus de Yeshua, ou de Yeshua, virou Iesus em latim. Olha complicado. Por isso que às vezes a gente clama a Jesus e ele não escuta, né? Ou não escuta, né? Claro que escuta sempre. Mas às vezes ele, né, demora para responder. Não é assim? Porque a gente não está falando o nome dele correto, né? Jesus! Não, meu nome não é Jesus, é Yeshua. Né? Chamar o nome correto, tá? Claro que é uma brincadeira, viu, gente? Ó, então, Yeshua Messiá, tá? Yeshua virou Iesus no latim, que virou Jesus em português, tá? Tá ruim, querido? Quer sair um pouquinho? Tá ruim? Tá gripada? Então, Yeshua em hebraico virou Iesus em latim, que virou Jesus em português, tá? Então o Messias é hebraico, tá? O enviado. Por exemplo, eu posso dizer que Davi era um Messias? Naquele momento, sim. Interessante que logo assim que Jesus foi crucificado, tinham vários Messias. Inclusive o próprio Jesus disse, virão outros, né, em pele de cordeiro. São os Messias. Outros Messias. Teve várias revoltas em Jerusalém, inclusive a última, no ano 70, e o próprio Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, queria-vos um dia reunir vocês como uma galinha reúne os pintinhos em torno de suas asas, mas um dia te cercarão, te tomarão de assalto e não sobrará pedra sobre pedra. É uma revolta de um Messias, de um cara que está lutando, que está pegando em arma. Por isso que os judeus, em vez de escolherem Jesus, escolhem Barrabás. Porque eles queriam alguém que lutasse, alguém que fosse um insurresso, alguém que tivesse uma insurreição contra Roma. Apesar da causa da crucifixão de Jesus, da condenação de Jesus, também ser insurreição, tá? Foi aquele que tentou contra a autoridade romana. Ele se disse rei dos judeus. Não, rei dos judeus é César, tá? Vamos lá. E aí a gente tem algumas polêmicas aqui que envolvem a vida de Jesus, né? E que às vezes as pessoas têm muita curiosidade. E tem vários filmes, livros, falando sobre isso, né? A famosa vida oculta de Jesus, tá? O termo é autoexplicativo. Vida oculta, tá? Não se tem relatos desse período. Bruno, e os relatos apócrifos? Eu vi uma vez o filme do Padre Marcelo, em que Jesus estava brincando lá, com os amiguinhos dele, e de repente um menino vai estar com uma pedra e mata um passarinho. E ele vai, pega o passarinho, e o passarinho volta a voar. Maneiro, né? Oi? Tá, beleza. O que é um milagre? É algo que tem um sentido, tá? É algo que tem um sentido antropológico. Vou salvar a vida daquela pessoa, tá? Agora, em nenhum momento Jesus fez milagre para se mostrar, né? Quem faz isso? Quem faz as coisas para se mostrar? Nós. O homem. Não é assim? Por que você quer colocar a sua casa bonita? Primeiro para você, mas depois para os outros também. Quando você compra um sofá, isso não é assim, gente, se estou falando alguma bobagem. Quando você compra um sofá para você. É isso? Mas você compra um sofá também para convidar os seus amigos. Para quando as pessoas forem na sua casa, verem que você tem bom gosto, verem que você é uma pessoa, né, bem-sucedida. Não é assim. A gente hoje preza muito o status, né? Por exemplo, você comprou um carro de 150 mil. O carro de 30 não anda? Anda.
Mas o de 150 mil é um carro de 150 mil. É um carro que vai te dar muito mais conforto, é um carro que vai te dar muito mais segurança, e é um carro que vai te dar muito mais status. Uma coisa é o Bruno chegar no CP com um carro de 30 mil, outras coisas é chegar aqui com um carro de 150 mil. Ele fica até mais bonito na hora. Imagina o professor Bruno de Teologia chegando de Camaro, amarelo. Imagina. Deus não precisa tirar onda, né? Então não citou o passarinho, não. É um texto apócrifo, né? É um texto que é histórico, que tem a datação histórica, que foi composto naquela época, porém não tem uma comprovação que é um texto verídico, né? É um texto que não são narrativas, são textos espaçados. Tem uma passagem muito interessante num dos textos desse, né? Chamado Evangelho de Filipe. Estávamos andando, Jesus estava à nossa frente. Nessa ida e vinda de palavras, estávamos andando, Jesus estava à nossa frente. A gente percebe quem escreveu o grego, né? O grego é assim, vai e volta na palavra, tipo o Yoda do Star Wars, né? Às vezes escreve em ordem inversa. Por exemplo, no princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Repetiu o verbo 3 vezes, típico de um grego erudito, tá? De repente, Jesus desapareceu. Levantamos uma pedra e ali ele estava. Olha, o que o Evangelho de Filipe quer mostrar? Que Jesus não era uma pessoa, ele era uma energia. Então, esses textos são textos gnósticos, espiritualistas, tá? Orientais. Por isso que não entrou no cano das Escrituras. Jesus, sem dúvida nenhuma, quando ele era criança, aí a dúvida é zero, tá? Ele foi instruído na lei mosaica. Sabia muito bem a lei mosaica, tá? Por que a gente sabe que Jesus sabia a lei mosaica? Primeiro, que ele é o primeiro filho, tá? Ele devia ser instruído à lei. Segundo, que ele cita diversas passagens bíblicas nos seus relatos. E o terceiro, que é mais significativo, que ele faz a leitura no templo. Tá? Só uma pessoa que era iniciada ao judaísmo, só uma pessoa que era um rabi, que era um consagrado a Deus, poderia fazer a leitura. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das passagens mais belas da Bíblia. Tá? Essa passagem aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Depois eu vou falar de Maria. Aqui. Ó. Ele cobre a cabeça, toda a assembleia, imagina uma pregação, né, religiosa, um pastor, um padre, tem lá a leitura do Evangelho, ou a leitura de uma passagem bíblica, e aí o pastor vai para o púlpito, ou vai para perto da assembleia, o padre vai para o púlpito, ou vai para perto da assembleia, e todo mundo está, o quê? Esperando que ele fale, atento. Jesus leu a passagem lá do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar o ano jubilar. O que seria o ano jubilar? Um ano de perdão, mas um ano do Messias. Me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, a remissão dos pecados e a salvação aos cativos, a liberdade aos cativos. Aí ele vai, fecha o rolo, descobre a cabeça e olha para a assembleia e fala assim: hoje se cumpriram as Escrituras. O que ele está querendo dizer? Que ele é o Messias. O que o pessoal tenta fazer? Tenta matar ele. Ele, ó, consegue fugir. Tá? Um pouco da história de Jesus. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Maria, que é venerada pelos católicos, tá? Seria uma dulia. O que é dulia? É uma veneração com honra, tá? Só que não é venerada por algumas correntes do protestantismo. Por exemplo, um dos textos mais belos que tem sobre Maria é um texto escrito por Lutero, tá? Que foi o cara que fez a reforma protestante, tá?
Lutero fez uma reforma protestante, mas tinha textos belíssimos por Maria. Algumas igrejas protestantes, tradicionalistas, veem o papel de Maria de uma maneira, outras de outra maneira. Há algumas que falam que Maria foi uma pessoa comum, outras que falam que Maria foi santa, como a Igreja Católica também diz. Qual que é a diferença da Igreja Católica para a Igreja Protestante em relação a Maria? Para o católico, a salvação vem através do ventre dela, através do seu sim, do seu fiat, faça-se, tá? Muitas vezes na igreja, né, que eu participo da Igreja Católica, eu fico muito incomodado com a maneira como se falam de Maria, né? Claro que as pinturas medievais mostram essa mulher, né, belíssima, uma candura, né, humilde, simples, uma pessoa que guardava tudo no seu coração, mas sem dúvida nenhuma Maria foi isso? Foi. Mas era uma mulher guerreira, né? Tinha que ter uma imagem de Maria com uma faca no dente, né, cara? Assim, ó, pronta para a luta. Porque imagina que tua vizinha lá tem 13 para 14 anos e fica grávida. Hoje a gente não ia comentar? A vizinha ali, ó, 14 anos. Parece que se ficou grávida só para provar que pode ficar grávida, né? Olha. E aí tu fala com a pessoa do lado, né? E ó, e o menino tem 16 anos, é motoboy. Olha, não é assim? Imagina 2000 anos atrás. De repente você ficou grávida novinha também, né? Ó, sabe que dificuldade que foi, né? Às vezes vem uma gravidez que você não estava esperando, é uma benção, mas vai ter que reestruturar a vida toda. Imagina com 14 anos. E outra coisa, ela chega pro noivo dela e fala assim: oi, eu tô grávida. Pô, mas como é que é isso? Eu nunca te encostei. Né? A Bíblia fala poeticamente, né? Maria não conhecia um homem, tá? Maria não conhecia homem. Maria era virgem, pura, tá? Ah, um anjo louro de olho azul apareceu para mim, eu fiquei grávida. Olha isso, olha essa história, gente. Imagina se eu chego em casa e a Rafaela fala que está grávida de um anjo. Não, foi um anjo. Imagina, olha que história interessante. Tá? José fica revoltado e manda Maria para a praça pública para ela ser apedrejada? Não. O que Maria diz? Pode passar, querida. Não precisa fazer toda essa engenharia, não. Não, que nada. Não, que nada. Né? Que José tinha que fazer com Maria? Repudiar e ela ser uma pecadora o quê? Pública. Qual que era a pena de uma pecadora pública, de um pecador público? Até a morte. Como Estevão, né? Foi apedrejado. O que José faz? Depois o anjo fala assim: amigão, olha só. Fala para José, faz para José. E a passagem bíblica é sensacional, né? O anjo aparece para Maria, Maria leva um susto, a Bíblia coloca isso um pouco nas entrelinhas, mas imagina, aparece um anjo para tu. Vum. Ave cheia de graça. Não entendeu? O Senhor é contigo. Olha, eis que o Espírito do Senhor te cobrirá com sua sombra, e o ente santo que nascer de ti chamar-se-á o Filho de Deus Altíssimo, e reinará eternamente sobre o trono de seu pai Davi. Olha que interessante. Aqui a promessa a Davi se cumpre. Quando Samuel, né, ungiu Davi como rei de Israel, Deus prometeu: olha, da tua descendência nascerá o Messias, tá? Nascerá um broto da raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? Um rebento,
né, que será o príncipe da paz, o Emanuel, depois que fala lá Isaías. Esse controle aqui já deu o que tinha que dar, né? E tomou um tombo. Jesus do templo, né? Tem uma passagem de um autor católico, né? Um santo da Igreja Católica, chamado São João, nome grande, né? São João Grinon Maria Monfort, tá? E tem um livrinho pequenininho, grossinho, chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, também é um nome grande, né? E ele fala o seguinte, nas passagens belíssimas, né? Que Deus pegou todas as águas que estavam dispersas, aglutinou no mesmo lugar e denominou-as oceano. Juntou todas as graças e belezas do céu e deu o nome de Maria. Por que a Igreja Católica venera Maria? Por que a Igreja Católica fala que Maria é a Theotokos? Com K. O que é Theotokos? Mãe de Deus. Tá? Jesus é Deus. Maria gerou Jesus. Jesus é Deus. Logo é mãe de Deus feito homem. Não que Maria gerou o Criador do universo, entende? Mas Maria gerou o Criador do universo quando esse Criador do universo fez homem. Tá? Então o sim dela é impactante, né? Então por isso que a gente venera como alguém que devemos nos espelhar. Maria não é uma deusa da Igreja Católica, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Maria não é uma deusa da Igreja Católica, não. Maria tem a nossa veneração, tá? E como mãe, né? Não tem aquela história? Pede à mãe que o filho atende. Imagina se alguém vai na sua casa, é seu amigo, mas não gosta da sua mãe. É complicado, né? Olha, é um pouco difícil essa situação. Então Maria, ela, sem dúvida nenhuma, tem a questão também da intercessão, né? Se Jesus é o Filho de Deus vivo e Deus instituiu os mandamentos, o quarto mandamento é honrar seu pai e sua mãe, tá? Então, logo, Jesus sendo Filho de Deus vivo, sendo Deus, honra sua mãe, tá? Então, sem dúvida nenhuma, o papel de Maria na história da salvação, na economia da salvação. O que seria a economia da salvação? Nós pecamos e Deus quer nos salvar e envia seu Filho. Agora, ele vem de uma nave espacial assim, né? Não, ele vem de um ventre. Agora, um ventre puro, né? Um ventre santo, um ventre inviolável. Por quê? Gente, se a gente fala que a terra que Jesus pisou é uma terra o quê? Santa. Imagina o ventre que ele habitou. Entende? Se a gente falar Jerusalém, terra santa. Por que é terra santa? Porque Jesus pisou ali, Davi pisou ali, Maomé pisou ali, as três maiores religiões. E o ventre que Jesus nasceu, não é santo? É ilógico, entende? E aí tendo a questão da purificação também, né? Por exemplo, imagina que eu pego um copo d'água que está puro, está limpinho, e minha mão está suja. E eu coloco a minha mão dentro do copo d'água. Eu vou contaminar a água. Se ao contrário, o copo está sujo e a minha mão limpa, eu coloco a mão dentro daquela água podre, vai contaminar a minha mão. Já viu quando a gente fala assim para as crianças, né? Não bota a mão aí não, garoto. Não tira isso da boca. Porque aquilo está sujo. Jesus não poderia habitar num ventre sujo, num ventre impuro. E por isso que também há uma teologia que fala que Maria foi preparada também para receber Jesus, desde sempre. Tá? Vamos avançar. Jesus aos 12 anos, como todo adolescente, né? Explicando questões para as outras pessoas, adolescente é um pouco assim. Depois os pais voltam e pegam Jesus e ele fica sob a guarda dos pais, Maria e José,
e os obedece em tudo, né? Uma passagem interessante da Bíblia, mostrando como Jesus explicava a lei para os fariseus impressionados como aquela criança sabia tanto das Sagradas Escrituras. E aí vem o início do ministério de Jesus na Galileia, tá? Claro que Jesus não começa seu ministério aqui, nem aqui, é depois disso. Mas isso aqui eu posso dizer que é o ponto de início da mensagem de Jesus, que é o batismo de João, tá? Essa pintura belíssima de Lorenzini, tá? Que está lá em Siena, tá? Florença, se não me fala a memória, mostrando o batismo de Jesus. Interessante que depois de Jesus é batizado, ele começa a pregar, tá? Começa a pregar. E ele vai para Samaria, e aí tem a passagem belíssima, tá bonito. Tem a passagem belíssima do poço de Jacó com a samaritana, justamente por isso, porque ele desce, que ele estava sendo perseguido já no início. Essa passagem é interessantíssima, né? João Batista, que é o último profeta, é o último que anuncia o Messias. Quando vê Jesus, fala assim, olha, aquele ali que eu estou anunciando, aquele ali é o cordeiro. O que significa o cordeiro para o judeu? O cordeiro para o judeu é o sangue. Foi o que eu falei para vocês na aula passada, né? O sangue para o judeu é a alma do judeu. Você não pode chamar uma pessoa, um judeu, para comer uma picanha sangrando na sua casa. Essa semana eu fui no restaurante, pedi lá uma carne. Eu falei, amigo, eu sou judeu, tá? Sem sangue. Porque tem que explicar, eu quero bem passado, bem, né? Aí eu falo assim, amigo, eu sou judeu, tá? Não pode ter sangue. O judeu não pode ter sangue. E aí quando eu falo que é o Cordeiro de Deus, é aquele que eu vou tirar o sangue todo para restaurar a amizade que eu perdi com Deus. O cristianismo, nesse sentido, é totalmente ilógico, né? Eu contraio uma dívida com Deus e quem paga é Deus, com o sangue do filho dele. Olha, é a mesma coisa se o Bradesco te ligar agora e falar assim, seu Bruno, o senhor está com uma dívida aqui no Bradesco, tá? Só que a gente está depositando um dinheiro na tua conta e daqui a 5 minutos a gente vai tirar o dinheiro da tua conta e a dívida vai estar paga. Como assim? Tá? É um sonho, né? Isso aqui foi, né? Não foi. Aconteceu. Tá? Temos uma dívida com Deus e essa dívida é paga com o sangue dele. Como se o credor, tá? Pagasse a dívida do devedor. Não existe isso. O Roberto está me devendo 5 reais. Eu pego 5 reais, dou para a Roberta e falo assim, Roberta, me paga agora. Ela me paga e acabou a dívida. É isso. Tá? Interessante que João Batista fala assim, não. Onde ficou Deus nessa história? Como assim? O filho dele lá, deu seu sangue e ele. Não, aí tem que entender A dívida dele. Como assim? Acabou com o filho dele. Não, Deus não tem dívida nenhuma com a gente. Pelo contrário, quem tem dívida com ele é a gente, por causa do pecado original. Tá? Segundo a teologia cristã, a teologia judaica também. Tá? O que acontece? Deus nos criou perfeitos. Tá? A teologia fala que em estado de graça e bondade original. Habitávamos um jardim perfeito, onde tinha tudo. E qual... Uma das coisas que o pessoal fala, era um jardim de delícias, né? Não existia o quê? Dor. Não existia morte. Morte é uma qualidade de quem é corrompido, de quem tem uma falha no sistema, entende? O nosso sistema, daqui a alguns anos, vai começar o quê? A pifar. Não é assim? Nosso coraçãozinho vai ficar fraco, nossa mente vai começar a esquecer, nossa visão vai começar a desaparecer, a minha já está desaparecendo já há alguns anos. Não é assim? O jardim não. O jardim é um lugar perfeito. Tá? Claro que é analogia judaica, tá? Isso é uma analogia, uma figura de linguagem. Nesse jardim tinha uma árvore. Ó. E Deus falou assim, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos do jardim onde está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a analogia bíblica fala que apareceu uma serpente,
Falou assim, aqui, é verdade que Deus os proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Olha que miserável. Não! Podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da do conhecimento do bem e do mal. Como é que a serpente convenceu Eva a comer a maçã? Tentou. A Bíblia coloca muito bonito, né? A fruta, que não fala que é maçã, né? A fruta, ao olhar, era de bom paladar, só de ver. Não é assim, às vezes? Minha mãe falava uma coisa que eu achei, nunca mais esqueci na vida. Pô, comi um negócio que me fez mal. Que me fez mal. Ela falou, sabe o que é isso, Bruno? Você tem que aprender a comer com os olhos. Tá? Tem que aprender a comer com os olhos. Você olhou, viu que aquilo não tá legal, não come não. Agora, já viu quando a gente olha para a coisa e a coisa quase fala e come? Não é assim? Você vê um doce assim, você fala, não, gente, isso não é possível não estar gostoso, né? Não é assim? A coxinha de galinha lá quase grita assim, ó. Não é assim? A Bíblia fala que a fruta era para abrir o apetite, de bom paladar, de bom gosto. Mas a serpente convence Eva quando ela fala o quê? Come, menina. Emagrece a Eva na hora. Puta, na hora. Não gostou não, tipo. Ah, não, claro que tinha. Onde? Não, mas ela ficou, né, ó. Fala. Isso, é uma analogia. Posso explicar. O que acontece? A Bíblia ela é vista de duas maneiras. Tá? De uma maneira já vista, deixa eu apagar aqui rapidinho. De uma maneira já vista e de uma maneira sacerdotal. Tá? Nós analisamos a Bíblia das duas maneiras, já vista e sacerdotal. Tá? Alguns analisam o Antigo Testamento também aqui, e não só aqui. Vou explicar o que é uma e o que é outra. O que é o javismo? Vem de Yahvé, tá? Deus. O javista, ele vai olhar a Bíblia da seguinte forma: quem fez e como fez. Tá? Então o relato do Antigo Testamento é assim. Do Novo também. Você vai chegar lá. Então, por exemplo, se vier aqui uma pessoa que é estrangeira, ela vai falar uma outra língua. Como é que se explica isso? Que uma pessoa tem uma outra língua. Fala. Aqui na Bíblia. Ninguém sabe. Torre de Babel. Nunca ouviu essa questão? Ó, isso aqui tá uma Babel. Todo mundo gritando, falando ao mesmo tempo. Qual que é a analogia da Torre de Babel? O homem falou assim, vamos fazer uma grande torre para tocarmos o dedo de Deus. Deus ficou tão irado que confundiu a língua deles e ninguém mais se entendia. E é por isso que o americano fala inglês e eu falo português. Tá vendo? Quem? Como? Quem fez? Deus. Como? Como está na Bíblia. E a jumenta falou com Balaão. Quem fez? Deus. Como? Como está na Bíblia. E tinha lá a árvore, a maçã. Deus colocou o homem para dormir e tirou da costela Eva. Quem fez? Deus. Como? Como está na Bíblia. Então são fatos. Aconteceram. Não.
Não, para ele sim. Para quem interpreta dessa maneira, é exatamente isso, Roberto. São fatos, e são fatos que estão descritos na Bíblia e aconteceram exatamente daquela maneira. Como é que surgiu o universo? Em 6 dias. Tá? Quem foram os primeiros habitantes da Terra? Adão e Eva. Não é só um relato religioso, é um relato também historiográfico. Como é que eu vou analisar o Antigo Testamento de uma visão sacerdotal? Importa quem. Como? É uma construção alegórica, é uma história composta. Quem criou o mundo? Deus. Como? O relato bíblico é uma tentativa, mas não é que aquilo ali é científico. Agora, se eu vou para o Novo Testamento e tenho fé, aí eu não posso olhar aqui. Eu tenho que olhar aqui. Jesus, quem andou sobre as águas? Jesus, como? Como está na Bíblia. Entendeu? Porque senão eu não sou cristão. Não é um relato, por exemplo, tem algumas correntes de teologia que são mais heterodoxas que falam, Jesus não ensinou a multiplicar os pães. Aliás, Jesus não multiplicou os pães. Ele ensinou a dividir. Tá, mas isso é heresia para o cristão. Se você é cristão, se você acredita que Jesus é Deus, Jesus multiplicou os pães literalmente. Quem multiplicou os pães? Jesus. Como? Como está na Bíblia. Agora, isso no Antigo Testamento é extremamente complicado, né? Por exemplo, você pega aqui, né? Já vista. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. Depois a baleia ficou cansada de estar com ele no ventre, nadou até a praia e regurgitou ele. E ele voltou a viver. Agora, essa mensagem é sensacional, né? Quem que a Bíblia está querendo mostrar? Jesus. E aí, quem é que fez isso? Deus. Como? É uma composição. Tá? Bruno, qual que está certo? Não existe isso, tá? Não, eu sou cristão e para mim tem coisa que é alegoria. Por exemplo, isso do Jonas. Não aconteceu. É um relato. Entendeu? Exatamente, são metáforas. Claro, aí a pessoa pode perguntar assim, Bruno, mas se tu falar que tudo da Bíblia é metáfora, e o poder de Deus? Tá? Onde que entra Deus na metáfora? Não, Deus entra principalmente na intenção. Deus entra na maneira de mostrar. Deus faz milagres, sem dúvida nenhuma. Para quem é cristão, Deus realiza milagres, prodígios, tá? Mas ele não tenta contra a inteligência humana, né? É uma alegoria, é uma história, uma parábola, como as parábolas de Jesus, né? Existia um semeador, o semeador saiu a semear. Existia o semeador? Não. Existia semente? Não. Existia terra seca, terra pedregosa, terra com arbusto? Não. É uma metáfora, tá? Tem cristãos que acreditam na Bíblia toda assim. Você fala, não, mas isso é uma metáfora, né? Não. Não está na Bíblia? Tá, mas é uma metáfora. Não. Maktub Alá. Deus falou. Tá? Tem cristãos que são javistas apenas do Novo Testamento, como os católicos, como os luteranos, como os anglicanos, como algumas ramificações batistas, tá? O neopentecostal não. O neopentecostal é uma linha mais próxima da gente, a partir da década de 70, 60, 70, acredita no javismo ipsilíteris. O que é ipsilíteris? Exatamente como está escrito. Então está escrito dessa forma, aconteceu dessa forma. Não tem uma construção alegórica, tá? E aí Jesus vai para ser tentado. Deixa eu abrir aqui, senão não aparece, né? Jesus é tentado no deserto. Interessante, a gente já está terminando, tá, gente? Hoje eu fui até o último horário porque a gente chegou um pouquinho atrasado, né? Gente não, né? Eu não sou a Trindade, né? Aí a questão lá do que eu te falei,
de Deus, tem a questão da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pegou aqui? Deixa eu ver aqui. Isso. Questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? É um mistério da fé cristã, o maior de todos, né? Como pode um Deus em 3 pessoas distintas, que têm a mesma natureza, né? E aí eles se revelam gradativamente. Deus Pai criou, Deus Filho salvou e o Espírito Santo é o Paráclitos, o conservador, o advogado, tá? Não que quando Deus criou não existia o Filho e o Pai, né? O Filho e o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala muito, muito bacana, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se façamos o homem, já existia a Trindade, né? E outro relato fala que o Espírito pairava sobre todas as coisas. Interessante essa teologia da Trindade. Se você pega Tomás de Aquino, né? Que um dos maiores gênios da história da humanidade, chamado boi mudo, né? Porque ele era gordo e quase não falava. Era introspectivo. E ele estava escrevendo a Suma Teológica, que é um dos livros mais importantes da história do mundo ocidental, não do cristianismo, do mundo ocidental. É uma coleção de livros, não são um livro só, são vários. E ele estava tentando avançar com a teologia da Trindade. O que ele faz? Ele pega um banquinho, abre o sacrário, notifica o Santíssimo Sacramento e coloca a cabeça lá dentro. E fala assim, me mostra apenas por um instante. Aí ele tem uma visão, segundo ele, uma visão mística, e ele queima metade dos livros que ele escreveu. O que os monges fazem? Dão uma madeirada na cabeça dele, fica 3 dias desacordado, e ele esconde os livros. Eles escondem os livros que ele queria queimar. E ele fala, pô, mas por que você fez isso? O que eu vi não tem como escrever. Aí tem, depois, 1000 anos antes, né, tem Agostinho de Hipona, né? Agostinho está vendo um menininho pegar uma conchinha e levar da praia para um buraquinho, da praia para um buraquinho, ele chega, menino, o que você está fazendo aí? Ah, eu quero colocar a água da praia aqui nesse buraquinho. Aí o santo, né? Pô, isso é impossível. Ah, mesma coisa você querer entender Pai, Filho e Espírito Santo na sua cabeça. É um mistério, tá? Mas tem como estudar, tem como avançar. Mistério não é algo irracional, tá? Mistério é algo que eu vou até um determinado lugar com os ditames da lógica e a razão, só que se para, né? Porque não tem resposta. Por exemplo, vamos pegar aqui um mistério que a ciência fala que é mistério. O Big Bang. Né? Um pouco da nossa matéria da prova, né? Fé e razão. Da onde que veio o universo? Se você perguntar para o cientista, ele vai cravar. O universo veio de uma explosão. Uma matéria estava amorfa, começou a se aglutinar, começou a ter uma concentração de energia, e essa matéria, em um determinado momento, explodiu e gerou um novo universo que nós vivemos. Tá. Bota lá de onde vem a matéria. Essa matéria veio de onde? Tá vendo? A minha razão vai falar, tá bom. Verbo transitivo direto, né? Indireto. Se veio de algum lugar para alguma coisa. Veio de onde a matéria? De dentro do Kinder Ovo? Pim. Mistério, entende? Não é que é irracional. Eu vou com os ditames da minha consciência, com os ditames da lógica, e eu paro, porque não tem uma resposta. Se tinha uma matéria que explodiu, tá, a matéria que explodiu veio de onde? Não tem essa resposta. A ciência está procurando. Tá? É lá a famosa partícula de Deus, né? Lá na Suíça, no CERN. Estão tentando fazer lá ver a matéria primeira, né? 2 minutos. Tentação de Jesus é a nossa tentação, né? Você pega, né? Transforme a pedra em pão. O ter, né? O poder. O ser. Olha só, todos os reinos da terra são meus. Se você me adorar, eu te dou para você. O poder. Tá? O ser, o ter também. Olha, se jogue daí. Está escrito que
O Senhor teu Deus não deixará acontecer mal nenhum ao seu santo. Não tentará o Senhor teu Deus, a resposta de Jesus, né? O ter, o ser e o poder. São as nossas tentações, né? Ó, ter, ser, poder. Tá, beleza. Por que você saiu de casa 6h30 da manhã para estar aqui 7h20, gripada? Ó, por quê? Porque você quer ter, você quer ser e você quer poder. Por que eu preparo a aula, né? Venho animado para dar aula às vezes, né? Gravo a aula para botar lá para você que está em casa ouvindo no YouTube. Por quê? Eu quero ter, eu quero ser, eu quero poder. A vida do homem vai gerar em torno dessas 3 coisas: o ter, o ser e o poder. Qual que é o problema disso então? Se a gente vai buscar a vida inteira ter coisas, poder coisas e ser alguma coisa, não é isso? Todo mundo aqui não quer ser professor de história e não quer poder, de repente, ensinar, poder ter uma casa melhor, poder ter um carro melhor, poder ter um casaco melhor. Não é? O que tem de errado nisso, então? O que eu faço quando eu tenho, o que eu faço quando eu sou e o que eu faço quando eu posso. Eu lembro lá do Ben Parker, né? Sabe quem é o Ben Parker? O tio do Peter Parker, que é o Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Vamos colocar que eu sou alguém muito importante. O que eu faço com isso? Vamos colocar que eu sou um político muito importante. Gente, a política é o maior meio de você fazer caridade na vida da pessoa. Porque com uma caneta, tu muda a história, né? Ó, o que eu faço quando eu tenho as coisas? Quando eu tenho muitas coisas materiais, tá? O que eu faço com isso? Ou como lá o Senhor dos Anéis, né? É meu precioso. Ó, isso aqui pode gerar 2 coisas, tá? O que geralmente gera, para ser redundante, é isso aqui, ó. O orgulho. Agostinho de Hipona fala que a raiz de todos os pecados é o orgulho, né? E por orgulho do mundo, o pecado entrou no mundo. Por orgulho do homem, aliás, o pecado entrou no mundo, o orgulho. Ou você pode gerar 2 coisas. A caridade. O que é caridade, gente? O amor, né? A tradução do caritas para o português caridade é pobre. Porque o caritas para o latino é amor. Caridade hoje para a gente é o quê? Dar pão a quem tem fome, né? Vestir os nus, as obras de misericórdia, né? Tem lá um videozinho no YouTube que eu fiz sobre as obras de misericórdia, chamado Misericórdia de Vultus, que é a carta do Papa Francisco, né? O amor é a caridade. Qual que é a expressão maior do amor e da caridade em Atos? Quem sabe? Generosidade. Quem sabe o que é generosidade? Para terminar. Não? Ninguém? Dar, olha, nunca mais vai esquecer, tá? O que é generosidade? Nunca mais vai esquecer. Dar além do que é justo. Olha que coisa linda. Dar além do que é justo. Vamos colocar que teu filho te pede uma bala. Você dá 2. Vamos colocar que o cara vai lá, troca teu pneu, cola o teu pneu, tinha um parafuso no teu pneu gigantesco, ele tira o teu pneu,
lava o teu pneu, limpa o teu pneu, limpa a tua roda, bota lá um negocinho para não deixar o ar sair. Ele coloca o pneu, levanta o carro, abaixa o carro e fala assim no final para você: quanto que é? R$10. Para ele R$10 é justo, mas a pessoa fica com pena e dá 15. A pessoa foi o quê? Generosa, porque ela deu mais do que a justiça. Quando você tem, e pode, geralmente você tem orgulho disso, né? E não é um bom orgulho, né? É um mau orgulho. Eu tenho isso, eu posso. Sabe o que está falando? Sabe quem eu sou? Orgulho. Ou você pode pegar isso aqui e ser seu trampolim para onde? Para o céu, né? Se você tem coisas, se você é alguma coisa, se você tem poder de fazer alguma coisa e você utiliza isso, você vai estar sendo caridoso, você vai estar amando o outro e você vai estar sendo generoso. No fundo, gente, essa é a principal mensagem de Jesus, tá? O amor, a generosidade e a caridade. E a gente vai ficando por aqui, tá? Um abraço, obrigado pela paciência.